Hi everyone, welcome again, bem-vindos de volta, alunos do primeiro ano. Lembrando que a gente estava falando sobre o quê? Zero Conditional e a estrutura do Simple Present novamente. Vamos relembrar? Let's go? Aula 20.2 e o tema da aula, o título na verdade, foi esse aqui, If you hit the ice, it melts, que é uma questão que você não pode mudar, uma questão científica. Afinal de contas, se você esquentar o gelo, ele vai derreter. E aí a gente aprendeu sobre a Zero Conditional, que é o quê? Que é a zero condicional, que é a primeira condicional que existe, logo depois você vai ter a primeira, a segunda e a terceira condicional para finalizar. E a Zero Conditional, ela só vai usar um tempo verbal, que é o Simple Present. Tanto na if clause, que é a oração com a condicional, quanto na oração com a consequência e o resultado. Então, todas as frases você vai ter que fazer o uso desta palavrinha aqui, que é o if, que é a minha conjunção se, certo? Toda vez que você vai ter que usar ela, tanto no começo, tanto no final. Eu ensinei para vocês que vocês podem tanto usar ela no início, a frase condicional vir primeira, que é separado por uma vírgula, e logo em seguida a frase com a consequência e o resultado, que é a frase... seria a oração principal, mas você também pode fazer o contrário, colocar essa oração da consequência e o resultado primeiro e a condicional em seguida, porém sem o uso da vírgula. Lembra disso? Pois é. Então a Zero Conditional você vai usar para falar coisas que não tem como você mudar, aliás, como fugir, como por exemplo... alguma questão envolvendo a questão científica, como a gente deu o nosso exemplo aqui agora, da questão do gelo, que ele vai derreter, ou algo que tem a ver com uma pessoa, que é sobre ela, ou de forma geral, mas sempre verdades que não tem como ser alteradas. Então temos aqui essa frase que é sobre o John. E aparentemente o John ele fica estressado, irritado se você falar com ele. Isso não significa que todo mundo vai ficar assim. Então, eu estou falando sobre o John. Então, olha nessa frase. If you speak to John, he gets annoyed. Então, a gente tem que entender o seguinte, que o verbo principal, ele tem que concordar com o sujeito e ele vai concordar com o you de acordo com o simple present. Como o you é segunda pessoa do singular ou plural, dependendo aí do que você quer dizer, porque significa você ou vocês, o speak ele vai vir conjugado de acordo com essa segunda pessoa do singular ou plural, que de qualquer forma ele vem sem nenhuma flexão verbal. Já na minha segunda frase, que é a oração e resultado, eu estou falando sobre o John, usando he aqui, porque he significa ele, né? E o he vai o quê? Vai prestar atenção no meu verbo aqui, o meu verbo é o get, e o get está sendo conjugado de acordo com o he. Portanto, ele recebeu esse S da minha conjugação, da minha flexão verbal do simple present, da terceira pessoa do singular. Se fosse you, seria get. You get annoyed. Mas como é he, vai ser get. Isso foi muito comentado, né? Essa questão das flexões verbais das nossas aulas todas. E é isso. Zero conditional, coisa mais fácil, muito simples. Chegou o momento da atividade de sala. E é isso, gente. Vai ter uma interpretação de texto, questões de gramática. Tá bem simples, bem fácil. Presta atenção nas flexões verbais, presta atenção nos sujeitos. Presta atenção que você sempre vai ter que ter duas frases. A oração com a if clause e a oração com o resultado e a consequência. Vejo vocês já já. Be right back. I'm back, estou de volta and let's correct. Let's go. Atividade de sala, momento de você tirar as suas questions. Foram muitas? I don't think so, eu acho que não. Temos aí um texto pequeno, menor do que o da aula anterior. Interpretação de texto, então olha só. De acordo com o texto, se o irmão está sem nada para fazer à noite, ele não faz ideia do que fazer... Ele quer logo sair para ver gente, parece eu. Ele quer logo pedir comida pelo aplicativo, parece eu de novo. Fica emburrado, também. Ele dorme, não tem a ver comigo. Então, e aí, gente?
Mas não tem a ver com você isso aqui, tem a ver lá com o texto. Então não vai marcar, não marcou aí o que você acha que é, você teria que ver lá no texto, que a resposta está lá no texto. Então, olha só, it takes two to dance a tango, ou seja, tem que ter dois aí para dançar um tango. Vou traduzir assim, que seria na tradução literal. Então, olha só, if my brother has nothing to do at night, bem aqui no início a gente já tem a palavra night, que chama atenção, nothing que é nada, e brother que é irmão, você já pensa, to do é o verbo fazer, que não está conjugado, ele está aqui ó, com a partícula to, quando esse to aparece, juntamente com o meu verbo, na grande maioria das vezes, 99% das vezes, significa que o verbo não está conjugado e você vai falar fazer, né? Então, if my brother has nothing to do at night, se meu irmão não tem nada para fazer à noite, I already know what he's up to. Eu já sei o que ele tá para fazer, né? O que ele tem em mente. Vou falar assim. Order dinner through the app. Já temos a resposta aqui. Ele pede comida, que é o jantar no caso, através do app aí, pode ser no famoso iFood. Então a gente já tem a resposta da número 1, todo mundo concorda, né? Então, ó, ele quer logo pedir comida pelo Appli, aí a palavra cativo ficou no final, o resto. Aplicativo. Letra C, já tá lá no início do texto, coisa bem simples, bem fácil. Logo em seguida, he always comes to talk to me as if he doesn't want anything. Ele sempre vem falar comigo, conversar comigo como se ele não quisesse nada. Aí ele fala, bro, do you want something to eat? Ou seja, bro é de brother, de irmão. É um short para a palavra irmão, assim como sister, que é irmã. Aí você tem o short, né, o curto para isso, que é sis. Então, bro, do you want something to eat? Você quer alguma coisa para comer? Of course, claro, I will get a free dinner. Claro, eu vou ter aí um jantar de graça, porque ele pensou assim, se o irmão tá perguntando se ele quer algo para comer, ele já pensou aí que vai ser de graça. No meu caso, eu até pergunto, olha, você quer alguma coisa para comer? Eu vou pedir algo, mas cada um paga o seu, porque, né? Mas se trata de irmão, então a gente dá aí um desconto. Então, ele fala, even so, I join in the dance because I know he already has everything in mind, but he's going to want to think I've helped making a decision. Então, olha só, eu acho que é porque aqui ele conhece o irmão dele, entendeu? E aí ele fala o seguinte, ele diz assim, claro, eu terei uma jantar de graça. Mesmo assim, eu entrei aí na dança dele, não é dança da forma literal, né? Ele quer dizer assim porque o irmão dele tem alguma situação, então ele entrou na brincadeira do irmão, porque ele já sabia que tudo que ele já tinha tudo na mente dele, mas ele iria, but he's going to want to think, mas ele iria pensar aí que ele ajudaria aí a fazer a decisão, tomar a decisão do irmão. Então, alguma coisa envolvendo aí a vida deles, que a gente já está descobrindo agora lendo o texto. It starts with the classic. Começa com o clássico. Ah, eu já entendi. É aquela questão das pessoas que... Oh, meu Deus, eu já não gosto, mas vamos lá. It starts with the classic. Começa com o clássico. Meat, chicken, fish or pasta. Então é assim, ele já começa carne, frango, peixe ou pasta, né? Que seria um macarrão aí, que é a massa. If I choose meat, se eu escolho carne, por exemplo, he wants chicken. Ele quer o frango. Because he already made his decision. Porque ele já tomou a decisão dele. Very rarely does his prior decision coincide with my choices. Ou seja, muito raramente a decisão do irmão dele vai coincidir com a decisão dele, do outro irmão, que é o irmão que está comentando aqui, que é aquele que vai ter o jantar de graça. If he asks what I want to drink, se ele me pergunta o que eu quero beber, and I say Coca-Cola, ou, né, enfim, Coca-Cola, vou falar. Without sugar, sem açúcar, he says
He can't stand it. Ele diz que não pode suportar isso. Ele não suporta, no caso, a coca sem açúcar. Eu também não. That it tastes like medicine and he's going to ask for it with sugar. Que parece que tem gosto de medicine, de remédio, ele vai pedir com açúcar. Provavelmente eles vão comprar, eles têm a mania de comprar juntos, né, tudo para comer, e a Coca-Cola é grande. Aí um quer sem açúcar e ele quer com açúcar. Então ele... É como se ele já soubesse e tá pedindo ajuda por pedir, mas ele já tem a decisão dele. Very rarely, he also orders dessert. Então, muito raramente ele também pede aí o dessert, que é o que a gente come depois do jantar, do almoço, algumas pessoas, que é a sobremesa. Again, mais uma vez, if I choose milk pudding, se eu escolho aí o pudim de leite, pudim, he wants to have tiramisu, ou seja, ele quer ter aí o tiramisu. If I choose ice cream, se eu escolho o sorvete, he wants milk pudding. Se eu quero sorvete, ele já quer escolher o pudim. Seriously, I only dance this dance because I know that at the end of the day he's going to pay. Ou seja, ele sabe, ele falou assim, sério, eu só danço essa dança porque eu sei que no final do dia ele vai pagar. Então, para quem não tá entendendo, é como se fosse assim, ele sabe que o irmão já vai ser sempre do contra. Se ele quer uma coisa, o irmão vai querer outra. Aí você se pergunta por que eles não pedem coisas diferentes, mas parece que eles pedem para um só. Então, um combo para duas pessoas. Então, assim, a coca é grande, então não são duas cocas pequenas. Então, a sobremesa é grande, não são duas sobremesas pequenas. Então, ele faz essa dança de escolher uma coisa e saber que o irmão vai escolher outra, porque ele sabe que no final do dia quem vai pagar é o irmão. Então, para ele tá de boa. E é isso, né? Se quem vai pagar, não é você que vai pagar, eu acho que qualquer coisa que venha é lucro mesmo. E a gente já respondeu a número 1, que é a letra C. E agora vamos para a 2. Ainda de acordo com o texto, se o autor escolhe carne, o irmão escolhe o quê? A mesma coisa? Não, a gente viu que isso não acontece. Peixe também não. Nunca escolhe, mentira, ele escolhe sim. Camarão não foi, shrimp não foi mencionado, a gente viu que é o frango. Resposta correta, frango. E onde é que estava isso? Veio aqui, ó. Deixa eu ver. Onde é que a gente começou a falar de carne? Aqui. If I choose meat, se eu escolho carne, por exemplo, ele quer chicken. Ele quer o frango. E é isso. Na 3, em relação ao texto, qual a opinião do irmão quanto à Coca-Cola sem açúcar? É a mesma opinião que a minha. Se bem que parece que deu uma mudada, mas ainda assim, pra mim não rola. Acha que parece remédio? Exatamente, letra A. Ele acha que parece remédio. E onde é que estava essa resposta? Remédio, para quem não sabe, é bem aqui, medicine. Então, ele fala Coca-Cola without sugar, sem açúcar. He says he can't stand it. Ele diz que não suporta. That it tastes like medicine. Que tem um gosto de remédio. Medicine, remédio. Bem? E a última, questão 4, acredito que seja a última. No texto, quando perguntado sobre o que quer de sobremesa, se o autor responde que quer pudim de leite, e aí? O irmão prefere milkshake? O irmão nunca se manifesta? Isso é mentira. O irmão acata a decisão do autor? Também é mentira. Escolhe tiramisu? Ou o irmão escolhe bolo de chocolate? A gente viu lá que em nenhum momento foi falado sobre bolo de chocolate. Milkshake também acredito que não tenha sido falado, mas tiramisu, isso foi mencionado sim. Resposta, ele escolhe o tiramisu. E a resposta estava bem aqui, nessa parte do texto, onde ele fala assim, do dessert. If I choose milk pudding, se o irmão que não vai pagar escolhe aí o pudim, o irmão que vai pagar, que é ele, é tiramisu. Que inclusive é uma delícia, mas eu ainda prefiro pudim. Pudim é realmente assim divino. E é isso. A 5, olha só, a primeira questão aqui de gramática é a única que a gente vai fazer. Então complete com o sujeito quando precisar. E o verbo no
Quando é que vai lá? E o verbo, cadê? E o verbo no tempo verbal do simple present. É aquela questão que a gente fez, passou a aula inteira falando. Você vai fazer frases aqui com a zero conditional. Então temos aqui a primeira já toda feita. If you press that button, se você pressionar aquele botão, ou o botão, the TV, tananã, on. Então aqui já temos o sujeito, the TV, não vou precisar colocar sujeito. O verbo que vem para cá, conjugado no presente simples, de acordo com a palavra TV. Se é singular, o meu verbo come passa para lá como comes, porque eu estou falando da TV. Então eu tenho aqui a condição primeiro, o resultado depois. Na letra B, I think it's more difficult to sleep if, ou seja, eu acho que é mais difícil de dormir se... Então, dessa vez, na letra B, eu tenho primeiro o resultado, a consequência e, por último, a minha condição. Tanto é que não tem vírgula aqui. E desta vez, você vai ter que colocar o sujeito, que está aqui, que é o eu. E temos uma frase na negativa, not e be. Perceba que quando você usa o verbo to be, você não vai usar o do, nem o does, tá? Em frases negativas. Não vai usar eles. O be, ele mesmo faz a sua negação com not, ele mesmo vai ser contraído com not. Só que nesse caso não vai haver contração. Por quê? Olha só, porque com esse verbo to be aqui, que é usado com o pronome pessoal eu, ele não faz contração com not, não existe a contração entre um e o outro, não existe, tá errado, tá? Então vai ser desse jeito mesmo que você vai colocar I am not tired, ou seja, eu acho que é mais difícil dormir se eu não estou cansada. Então, se eu não estou cansada, eu acho mais difícil de dormir, é uma coisa sobre mim. Na letra C, my mother gets nervous if... Então, tenho aqui uma oração com resultado. Logo em seguida, minha oração com a condicional sem a vírgula, porque a gente fez diferente dessa vez, como na letra B. E eu tenho aqui sujeito, negativa, meu verbo principal e, por último, a palavra heart, que faz parte da minha frase. Então, o que você tinha que fazer aqui? Colocar o sujeito, que seria o she, colocaria depois da condição, if, e logo em seguida você, desta vez, vai ter que usar, sim, os auxiliares do ou does, porque não se trata de verbo to be. E qual auxiliar você vai usar aqui? Terceira pessoa do singular, obviamente, o auxiliar que você vai usar é o does. Does conjugado não, perdão, contraído com a minha partícula negativa not ou não, e logo em seguida o meu verbo principal sem nenhuma alteração, porque o verbo ele não tem alteração quando se trata da terceira pessoa do singular em frases negativas e também interrogativas. Então ficaria como if she doesn't work hard, ou seja, minha mãe fica nervosa se ela não trabalha bastante. Que coisa estranha, né? Enfim, pessoas são diferentes. Letra D. Her father gets annoyed if... Temos aqui de novo uma frase com o quê? Condição primeiro, depois... Condição primeiro não, resultado primeiro, depois a minha condição. Não tem vírgula. Você pode perceber aqui, não tem vírgula. Então, meu pai fica chateado, irritado se... Temos aqui sujeito... temos sujeito, temos verbo e temos aqui o complemento late. Então, já sabe, né? Você vai usar o verbo to be correspondente a esse sujeito aqui, terceira pessoa do singular. Deixa eu ver aqui uma coisa. Agora sim, exatamente. Então, vai ficar she e o is. Esse is veio da onde? Do verbo to be. Você não vai usar a palavra to be aqui. Porque você sabe que o to be no presente é conjugado em três formas, que é o am, is e are. E você vai usar o is aqui, porque terceira pessoa do singular, she, não vai ser esse nem esse. Tudo bem? Então, meu pai fica estressado, chateado aí se ela está atrasada. Quem é ela, não sabemos. E é isso aí, gente. Nossas referências para vocês. Espero que vocês tenham feito as atividades, acertado. E é isso. See you next class. Bye, bye.